tem uma coisa que as pessoas não te contam sobre fazer o seu planejamento mensal usando cadernos, e isso interfere diretamente nos resultados que você vai extrair de cada mês. Quer saber que coisa é essa? Fica aqui comigo até o final desse vídeo que eu vou te contar tudo. Mas antes, se inscreva no canal, deixe seu like, deixe seus comentários também de temas sobre planejamento com caderno, porque eu posso trazer essas sugestões de temas aí nos próximos vídeos, ok? Gente, o planejamento mensal é muito importante porque eu digo que ele representa, né? Cada mês representa um bloco de cimento fundamental na construção do objetivo que a gente quer alcançar em cada ano. Pensando, é claro, aqui de ano a ano, né? Então os meses representam esses blocos nessa grande construção. Mas o planejamento mensal muitas vezes é feito de uma maneira equivocada, porque as pessoas não contam para você, na verdade elas não se dão conta, não prestam atenção em uma coisa que é essencial nesse planejamento de cada mês, que é o quê? Você identificar como você está em cada mês. Quem é você em cada mês? Por quê? Nós não temos o mesmo nível de energia, de ritmo, de disposição e nem a mesma mentalidade, o mesmíssimo comportamento em cada mês, não. Você já parou para perceber que em cada momento a gente tem uma oscilação de humor, do emocional, né, dos pensamentos, e isso tudo precisa ser considerado no planejamento do mês. Então, assim, se você simplesmente pega o planejamento macro, que é o planejamento anual que você fez lá na virada do ano, né? E ali você vislumbrou o que você faria em cada mês, de repente você fez esse planejamento anual, e isso é muito bacana, tá? Não estou dizendo que não é, mas se você simplesmente pega esse planejamento e aí você abre cada mês do seu ano e fica se exigindo muito rigidamente que você tem que cumprir o que foi anotado ali em cada mês, você pode estar perdendo uma oportunidade de realmente se desenvolver, porque você precisa fazer os ajustes necessários em cada mês, de acordo com o que você vem vivenciando na prática, no seu dia a dia, tá? Então, por isso também é muito importante a revisão mensal. Vai começar o planejamento de um mês? Tá se abrindo um novo mês agora. Estou na virada desse mês. O que eu vou fazer para planejar esse mês que está abrindo? Eu já tenho uma ideia do que eu preciso fazer. Ok, mas eu vou revisar o mês anterior, porque eu vou entender o que ficou pendente, como foi meu rendimento também no mês anterior, alguma coisa me impactou para o bem, para o mal, como que eu estou me sentindo agora que esse mês está virando, eu estou mais com a energia elevada, animada, entusiasmada, ou não, eu estou de saco cheio, estou meio desanimada, estou empurrando com a barriga. Como que eu estou? Eu preciso considerar isso para colocar as atividades ao longo desse mês de acordo também com esse nível de energia, com essa mentalidade que eu tenho nesse mês, com as minhas novas percepções. Afinal de contas, eu estou aqui me desenvolvendo, crescendo e mudando em cada momento. Não é assim? Vou dar um exemplo aqui para vocês, algo que eu acho muito interessante, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, às vezes aparecem casos de pessoas que tiraram a mesma foto ao longo de vários anos. A mesma foto, assim, na mesma posição, na mesma pose, às vezes com roupa muito parecida. Geralmente fazem isso quando é um grupo de amigos, um casal de namorados, aí vão tirando aquelas fotos, às vezes é pai e filho, né? Vão tirando aquelas fotos ao longo dos meses e de vários anos. E aí a gente pode perceber que, apesar de, claro, serem as mesmas pessoas, às vezes com roupas muito parecidas ou com as mesmas poses, né, tentando reproduzir o mesmo momento, a gente repara uma série de diferenças que às vezes são até sutis e são interessantes de serem olhadas, né, de serem comparadas. Como estava no ano anterior, como é que está agora? Como é que esse olhar mudou, esse sorriso está mais largo? Como é que está o seu cabelo? Ele teve alguma diferença ali? Ou a sua própria aura, né? A sua energia, o que você está passando, a sua expressão, às vezes muda muito ao longo dos anos. Então, eu acho bem interessante a gente ficar atento, perceber esses detalhes em nós mesmos. Até esse exercício de tirar as fotos ao longo dos meses de cada ano é bem bacana, porque a gente consegue identificar esse feeling, essa energia, como a gente está. E para que isso é tão importante? Por que isso é tão importante? Por que isso impacta nos resultados que você vai extrair
em cada mês aí no seu planejamento. Porque se você planeja o seu mês se exigindo estar, por exemplo, num nível de energia muito alto, super entusiasmado, sendo que você não está, e aí você coloca um monte de tarefas ali para fazer naquele mês, super concentradas, às vezes na mesma semana, e você simplesmente não vai dar conta, porque a tua energia está lá embaixo. Aí você acha que isso vai te ajudar a chegar, a alcançar um objetivo, ou vai piorar a situação? Vai te deixar mais frustrada. Vai passar para você a falsa sensação de que você não é capaz, porque você não conseguiu fazer aquele bando de tarefas que você concentrou numa semana só daquele mês. Então, não é muito mais inteligente você verificar, poxa, a minha energia nesse mês, ela está um pouco baixa, por exemplo, aqui no início do mês, porque o mês passado eu tive uma série de coisas extras para resolver, ou porque eu estou tendo uma mudança hormonal, por exemplo, uma questão que eu estou precisando lidar aí, diferente ou inesperada, enfim, cada um vai ter os seus motivos. Então, eu já sei que eu estou assim, eu vou colocar uma tarefa que é mais importante para atingir um determinado objetivo, eu vou botar essa tarefa um pouco para depois, um pouco ali mais no meio do mês. E até lá eu vou me cuidando, eu vou me recuperando, eu vou vendo o que eu posso fazer suavemente, né, pequenas ações para aumentar o meu nível de energia, para quando chegar no meio do mês eu estar mais energizada e poder dar conta daquela tarefa que para mim é a mais importante do mês. Isso, gente, é se autogerenciar com inteligência, para que você não se sabote, para que você não fique refém de uma exigência de que todo mês você tem que funcionar da mesma maneira, todo dia da mesma maneira. Se você não produziu aquele tanto de coisa, você não é suficiente, não é capaz, etc, etc, etc. Então, gente, é isso, é esse recado que eu quero deixar aqui para você nesse vídeo. Vai planejar o seu mês? Faça esse exercício, anota ali uma, duas frases, como está o seu nível de energia e onde que você vai, a partir de identificar o seu nível de energia, a sua disposição, o seu humor, como que você vai alocar as tarefas mais importantes ao longo desse mês, para que você aumente as suas chances de cumpri-las de maneira mais eficaz e colocar em mais um bloco de tijolo importante rumo à construção do seu objetivo. Ah, e tem um outro ponto que é fundamental também, que eu vejo muita gente por aí falando e que eu quero esclarecer aqui nesse vídeo só para fechar, que é o seguinte: ah, Lili, mas eu não posso ficar refém também da minha oscilação de humor para conseguir fazer as coisas que eu preciso fazer. Eu não vou fazer só quando eu estou muito animada, muito disposta, com muita vontade. Às vezes eu tenho que fazer sem vontade, senão as coisas não saem do lugar. Ok, a gente precisa considerar essa questão, é importante, é real. Muitas vezes a gente vai precisar agir, apesar de um desânimo, agir mesmo com a energia um pouco mais baixa, né? Precisa fazer o que tem que ser feito, ok, tá? Mas a gente não precisa também se obrigar a concentrar coisas muito custosas de fazer, que vão levar muita energia em um momento em que a nossa energia está lá embaixo. Entende? Então também é ter um bom senso nisso, para utilizar o seu nível de energia em cada momento, para poder ir se conhecendo. A partir desse autoconhecimento você utilizar melhor isso. Você não vai deixar de fazer o que precisa ser feito, mas você pode equilibrar melhor as tarefas. De repente tem algo, inclusive, que você pode delegar e que você não delega, porque você quer ter o controle de tudo e depois fica sobrecarregado, não é mesmo? Mas esse é assunto para um outro vídeo. É isso, gente. Vou ficando por aqui. Deixa aí seu like, suas sugestões também de temas para os próximos vídeos e até mais.